Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos para a nossa segunda aula aqui, pelo menos a minha segunda aula. É um privilégio ter vocês aqui de novo. Confesso que estou com saudade. É muito tempo já que a gente caminha junto aí, toda segunda e quarta no STG. E ficar distante tem sido um desafio bastante difícil para a gente. Mas vamos lá. Na semana passada, nós começamos a trabalhar a questão da mudança bíblica. Se você der uma olhada na nossa apostila aí, nós paramos a semana passada no item D, né? Onde a gente chegou até a trabalhar um pouco da questão da mudança permanente, né? E nós vimos lá no item D que mudança permanente ocorre quando o coração muda. Retomando aqui essa questão, nós temos trabalhado bastante essa questão do coração, entendendo que o nosso foco do aconselhamento é realmente trabalhar a mudança no coração e não apenas a mudança de comportamento. Então, nós vimos na semana passada que nós precisamos lidar então com os ídolos do coração, né, para que a gente consiga efetuar a mudança permanente, mudar também a questão das motivações e a questão de viver em temor do Senhor. E continuando, nós iremos dar uma olhadinha aqui no nosso item F, né, no nosso item F, onde tem aqui 7 elementos envolvidos na mudança de hábito. Rapidamente nós vamos finalizar então. O que a gente está trabalhando aqui? A gente está trabalhando a ideia de que, embora o comportamento não seja assim o nosso foco, mas o comportamento é muito importante desde que a gente faça a transformação devida no coração. E o comportamento, ele normalmente, nós temos percebido que ele leva as pessoas a agirem por hábitos, né? E esses hábitos, quando a gente percebe para que a gente consiga efetivar uma mudança, esses hábitos nós precisamos primeiro fazer o quê? Tomar consciência do hábito que deve ser mudado. A semana passada nós vimos a questão da estrutura da mudança do hábito, né? E aqui nós queremos ver a tomar consciência, que é a ideia da verificação da natureza do hábito, de que natureza que é esse hábito, né? Com que frequência que você executa esse hábito, quais são as situações provocadoras, quais momentos, como a gente fala em psicologia, que eu mencionei na semana passada, quais são os gatilhos, né? Quais ambientes que favorecem. Quando a gente fala gatilho ou situação provocadora, é, lembrando outro dia, não há muito tempo já, eu estava aconselhando um novo convertido e ele tinha problema com hábitos de fumar, né? Ele fumava, se converteu, entendeu que aquilo não deveria continuar. Então ele me buscou ajuda e eu tentei ajudá-lo. E uma das coisas que eu percebi é quais são as situações que normalmente ele era provocado a fumar, né? Aí você percebe, horário de almoço, depois que ele toma café, na hora do almoço, os ambientes com os amigos que ele ia, até a padaria onde ele frequentava, toda vez que ele ia pagar o, o pão que ele comprava, ele já vinha o hábito de pedir um maço de cigarro. Então, quando a gente fala de situação provocadora, a gente está pensando nesses gatilhos, nesses momentos, nessas situações que normalmente o hábito é provocado, que, como a gente viu na semana passada, a estrutura do hábito ela é meio que automático. O hábito ele surge na sua a ação, surge em você sem que necessariamente você esteja com o cérebro ativo ali pensando naquilo, né? Porque a estrutura do cérebro ela trabalha para que algumas coisas que a gente faz rotineiramente aquilo se torne um hábito de modo que o cérebro não pensa toda vez que aquilo vai acontecer. Nós agimos de maneira automática praticamente. Quais são as áreas que são atingidas por essa mudança de hábito, né? Temos que também no processo de tomar consciência, a oração é para ser Senhor, sonda-me, né? Por quê? Porque nossa capacidade de perceber os nossos erros
ou até mesmo de observar os nossos hábitos, maus hábitos, é difícil, por quê? Porque você nem se dá conta. Algumas coisas que você faz e não se dá conta. E é importante perceber que Deus é aquele que conhece o nosso coração, conhece a profundeza do nosso coração, e é Ele que vai nos auxiliar a enxergar toda essa mudança necessária. Ok? Então, descobrir alternativas bíblicas para a gente efetuar essa mudança, você deve ajudar a pessoa a descobrir essas alternativas, descobrir a estrutura que facilita a mudança, atividades, ambientes, pessoas, né, associação que você tem com outras pessoas. O item 4 aí, quebrar os elos da corrente pecaminosa, que é a ideia de você resistir, rejeitar determinados modos de agir, né, que você fugir mesmo da aparência do mal, fugir das questões que levam você a pecar, restringir, né, não permitir que o pecado se expresse livremente. Nós precisamos, como diz aí, abra na sua Bíblia aí para a gente acompanhar, Provérbios 10, 19. Estou aqui com a minha Bíblia aqui no colo. Hoje eu estou gravando direto de casa aqui, do quarto do Pedro. Vocês estão vendo aí no fundo aí algumas coisas que é do quarto dele. Tá bom? Foi um ambiente da minha casa que eu achei que é mais tranquilo para a gente gravar. Então, Provérbios 10, 19, que diz o seguinte: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Então, não permitir que o hábito se expresse livremente, né? Não cair na ideia de que o hábito é natural, é próprio da sua natureza. Nós precisamos realmente buscar mudança, nós precisamos realmente incentivar, reconhecer e buscar essa mudança. Outro ponto aqui no item 5 é receber auxílio de outras pessoas, incentivo, a cobrança cristã amorosa, né? É essa ideia que a gente vem falando desde o começo. A gente precisa buscar ajuda. Nem sempre as mudanças que a gente precisa na nossa vida virá apenas por atitude própria. Ela virá a partir de auxílio de outras pessoas que a gente precisa sempre estar buscando. Aquele conselho amoroso, como diz Hebreus, que está aí o texto, né? Que a gente incentiva um ao outro, não deixando de congregar. Tudo isso faz parte desse processo de mudança. Enfatizar o relacionamento total com Cristo, né? A motivação para a mudança, obedecer a Deus, viver segundo o que de fato Cristo nos chamou para viver, aquilo que nós somos em Cristo, né? Que é efetivar a nossa salvação, que é pôr em prática a nossa salvação, vivendo em comunhão com Cristo. Tudo isso faz parte desse processo de mudança. O foco durante o processo, Cristo atuando e sendo refletido em todas as áreas da nossa vida, né? E o item 7, praticar o novo hábito, requer disciplina, implica em fazer um esforço persistente. A gente vem falando um pouco sobre a questão que as pessoas têm que ter o hábito de praticar, de fazer exercício, de levar tarefa para casa, de, de transformar o seu ambiente para que ele possa pôr em prática aquilo que está sendo proposto. Ok? Então, essa foi a nossa forma de ver um pouco sobre a questão de mudança de hábito, entendendo muito bem, meus irmãos. É importante no processo do aconselhamento você identificar com o seu aconselhando as mudanças que ele precisa fazer e essas mudanças que precisa ser tirada, coisas, hábitos, maus hábitos que precisam ser tirados. Nós precisamos incentivar os nossos irmãos a fazer essa caminhada. Então, hoje, fechando essa última parte falando sobre mudança de hábitos, nós iremos começar lidando um pouco com a nossa sessão falando sobre pessoas deprimidas. Eu gostaria que você
fizesse alguma pergunta aí. Se você tem alguma dúvida, se dessa semana passada você pensou um pouco sobre mudança de hábito, se você quer fazer alguma pergunta, faça aí no comentário do vídeo ou mande lá no WhatsApp, mande no meu WhatsApp direto, tá bom? Você tem meu WhatsApp aí, pode mandar agora que eu estou acompanhando aqui a produção pelo chat aqui. Você pode mandar a pergunta. Se você quiser, for uma pergunta muito pessoal, eu posso ligar para você e te explicar pessoalmente, tá bom? Eu posso gravar um vídeo aqui também, mandar para vocês, explicando qual é a situação, tá bom? Então é muito importante que você faça a sua pergunta e que você não saia em dúvida com relação a essa questão da mudança. Cristo nos tem dado toda a condição que a gente precisa para viver uma vida piedosa e, portanto, a mudança, a transformação que nós precisamos, Cristo vai produzir em nós, mas nós precisamos trabalhar em conjunto para que essa mudança venha. Tá bom? Então, abra sua Bíblia aí, como sempre, né, eu venho mencionando, não tem marcado a página, mas abra sua apostila, não a Bíblia, e vamos pensar um pouco sobre a questão de aconselhando pessoas deprimidas. Veja aí na sua apostila. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, está sendo bem falada ultimamente a OMS, né, por conta do coronavírus, existe um aumento de casos expressivos no mundo. Entre 2005 e 2015, o número de casos de depressão cresceu 18%. E o número de pessoas afetadas pela depressão já chega a 322 milhões em todo o mundo. No Brasil, 5,8% da população sofre com depressão, o que significa mais de 11,5 milhões de pessoas. E mais do que 18 milhões de pessoas, 9,3% da população brasileira, tem problemas relacionados à ansiedade. Então, depressão e ansiedade são essas duas doenças que têm se ampliado muito, atingido muitas pessoas. Eu quero fazer uma observação que eu li num livro do Dr. Charles Hodge. Ele falando o seguinte, ele é um médico, conselheiro bíblico lá dos Estados Unidos, e ele falou que em dado momento da história, lá para o ano de 2005, houve uma forma diferenciada de diagnosticar pessoas com depressão. Ou seja, a forma como passou a ser diagnosticada a depressão nos Estados Unidos contribuiu significativa para o seu crescimento. Por quê? Porque até então, tristeza, dor, aquela tristeza que as pessoas têm por ter perdido alguma coisa. Você perdeu um pai, você perdeu um irmão, você perdeu um marido, você se divorciou, você perdeu um emprego, você não foi bem numa prova, você perdeu um animal de estimação muito querido. Todas essas coisas que nos acomete naturalmente no dia a dia, é muito comum nos trazer tristezas. Nós ficamos tristes por causa dessas coisas. Nós somos afetados emocionalmente por causa dessas coisas. Mas necessariamente, ao longo de toda a história da humanidade, sempre foi assim. As pessoas ficam tristes. Ficam tristes. Caim ficou triste porque o seu irmão entregou uma oferta e a oferta foi aceita por Deus, a dele não. Então ele ficou com um semblante triste. Então, assim, acontece isso desde o início da humanidade, o fato das pessoas ficarem tristes por alguma coisa que acontece. A questão é que de um tempo para cá, esses sintomas de natureza que é perceptível, tem uma causa, a gente sabe o que aconteceu. Inclusive, se você perguntar para a pessoa, por que você anda tão triste? Ela dirá para você, olha, na semana passada aconteceu isso, isso, isso.
meu pai morreu, eu estou com muita dificuldade de lidar com isso, eu estou com muita dificuldade para lidar com essas questões. Então, por conta disso, ultimamente eu tenho tido dificuldade para dormir, eu tenho tido dificuldade para comer, eu estou comendo muito, eu tenho dificuldade para dormir, ou estou dormindo muito, eu tenho chorado mais que o normal, eu não tenho muita vontade de sair de casa, coisas que eu fazia, que eu me sentia muita vontade por fazer, agora eu não tenho mais alegria em fazer essas coisas. Essa descrição pode ser que todos esses elementos, ou alguns desses elementos, quando a pessoa menciona, se você mencionar isso num consultório médico, isso vai preencher requisitos de uma condição depressiva. Então, essa pessoa vai ser classificada como uma pessoa, diagnosticada como uma pessoa que está com depressão. Então, o doutor Charles Rod, ele fala que esse modo de diagnosticar pessoas ampliou em muito, o número de pessoas que estão em depressão. Então, esse ponto aqui é importante a gente perceber por que, que o número de pessoas depressivas está aumentando cada vez mais. A gente sabe que existem muitas pressões, eu não estou minimizando aqui as pressões do dia a dia, mas eu estou mencionando esse fato por quê? Porque de repente você muda o modo de você classificar ou diagnosticar uma doença ou uma situação, e ele acaba refletindo num aumento muito grande de número de pessoas que são diagnosticadas com essa questão. Ok? Então é importante perceber que esse número está um pouco, segundo o Dr. Charles Roger, relacionado com essa questão da mudança que houve no diagnóstico. Ok? Então vamos ver aí o que é a depressão. As seguintes definições têm sido dadas por autores que escrevem dentro do campo da psicologia. Perceba: estado de ânimo triste, deprimido, de mau humor, com inibição do curso do pensamento, vontade fraca e incapacidade de decisão. É uma manifestação normal quando há causas exteriores que expliquem. Sem uma base normal suficiente em grau intenso, se apresenta em diversas enfermidades mentais, especialmente na psicose maníaco-depressiva nos períodos depressivos. Essa é uma definição. Estado de desânimo, tristeza, desesperança, costumeiramente associado a sentimentos de culpa e desvalorização. Está aí no seu rodapé, né, da onde foi tirada essas definições. A maioria de nós, se não todos nós, experimentamos em algum período da vida, em maior ou menor proporção e com proporção e duração variável, um estado de tristeza e abatimento, acompanhado de uma perspectiva mental melancólica. Veja, essas definições falam de coisas que a maioria de nós, em algum momento, por alguma razão, você se percebe com essas características, com essas coisas que são citadas aqui nessas definições. Muitos são os textos que descrevem as manifestações que frequentemente estão associadas à depressão. Aqui à frente existem alguns textos mencionados aí. Por quê? O que algumas pessoas falam? Algumas pessoas chegam a dizer que a depressão sempre esteve na Bíblia, né? A depressão é uma condição que está na Bíblia, ela só não tinha esse nome. É uma forçação, muitas vezes dizer, porque pegar uma pessoa numa situação que preenche um requisito da depressão, necessariamente não é você fazer um anacronismo, né? Você pegar aquilo que você faz o diagnóstico hoje e colocar no passado. Vamos dar uma olhadinha aí, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, verso 6. Veja, diz o seguinte: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que te descaiu o semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Então perceba,
Deus percebeu no semblante de Caim um semblante descaído, um semblante triste. Então o texto, na verdade, aponta, na verdade, que a tristeza dele era fruto, na verdade, de uma ira no seu coração. E o texto aponta claramente: por que te iraste e por que te descaiu o teu semblante? Então, Caim aqui estava não necessariamente apresentando um conjunto de sintomas, mas ele estava apresentando um sintoma que facilmente, semblante caído, é um dos sintomas que a gente hoje poderia classificar como um dos sintomas da depressão. Provérbios capítulo 15 e verso 3. Veja, Provérbios capítulo 15, verso 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Desculpa, verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Olha só. Então, pela dor do coração, o espírito se abate. Então, isso aqui está descrevendo a dor do coração, a dor da alma, a dor do seu interior. Aquilo que está dentro de você, aquilo que está no seu homem interior, como a gente vem descrevendo aqui. Então, esse texto está descrevendo que essa dor do coração, essa dor do homem interior, ele afeta a nossa parte exterior. Ela afeta claramente, né? Mas pela dor, olha, o coração alegre aformoseia o rosto. Uma pessoa alegre, ela tem um semblante belo. Você já viu a pessoa, você para assim, nossa, como você está feliz hoje? Tem uma amiga do meu trabalho que ela fala assim, comeu palhacitos hoje, né? Está muito feliz e tal. Porque a pessoa percebe que você está feliz. E aqui, mas o texto continua dizendo, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Então, o espírito abatido pode ser facilmente entendido como um sintoma de depressão. Entendeu? Vamos voltar um pouquinho aí no Salmo 38, verso 6. Salmo 38, verso 6. Estou encurvado, estou muito abatido, andando lentamente todo dia. Gente, se esse salmista chegasse no consultório de algum médico e descrevesse essa situação que ele está, disse, doutor, eu estou muito fraco, eu tenho andado encurvado todos os dias. Eu estou andando abatido, eu estou andando lentamente, eu ando me arrastando o tempo todo. Facilmente essa pessoa seria identificada como uma pessoa em situação depressiva, ok? Veja um pouco mais à frente o verso 7. Porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Eu estou com o corpo todo dolorido, eu tô só o pó, eu estou andando, me arrastando praticamente. Então, essa descrição aqui é muito comum pessoas pegarem esse texto e dizer: olha, esse salmista estava depressivo. E aí a gente faz aquele salto de colocar uma descrição de hoje naquilo que não necessariamente foi descrito nas Escrituras. Veja o Salmo 102, verso 3. Porque os meus dias se consomem como uma fumaça e os meus ossos ardem como lenha. Ele está descrevendo a questão do sofrimento. Está sofrendo muito esse salmista. Percebe? Então a gente vai caminhando aqui, Salmo 42. Salmo 42, o verso 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Alma abatida. Ele conversando consigo mesmo e questionando por que sua alma está abatida. Salmo 77, caminha um pouco mais. Salmo 77, o verso 4. Sustentaste os meus olhos acordados, estou tão perturbado que não posso falar. Percebe? Uma situação dificílima desse salmista.
O Salmo 102, o verso 7 também. Vigio, sou como pardal solitário no telhado. O camarada não dorme. A camarada fica a noite inteira acordada, está com insônia, porque a depressão ela pode causar insônia, dificuldade para dormir, ou ela pode provocar uma necessidade de dormir o tempo todo, né? São dois sintomas opostos, mas que são característicos de um mesmo problema. Então, esses textos todos, ele menciona, na verdade, características ou sintomas que hoje são sintomas que descrevem uma condição de depressão, ok? Então, seria muito precipitado da gente dizer que a depressão já está nas escrituras. Mas seria mais interessante a gente perceber que essas situações na vida de uma pessoa são condição da vida natural. A depressão, na verdade, esse conjunto de coisas, ela afeta as pessoas, mas em alguma medida isso é coisa da natureza da pessoa, da vida, da circunstância da vida. E não necessariamente que as escrituras estavam manifestando a ideia de depressão. Vamos seguir um pouquinho aqui. As manifestações da depressão são diversas e podem se expressar de forma física ou de natureza que originam no coração. Vejam aí, a gente tem um quadrinho, uma lista. Veja, quais são as manifestações físicas? Alteração de peso, do apetite e do sono. Diminuição da concentração mental. A pessoa chega, olha, eu não consigo mais me concentrar. Eu tinha um hábito de ler, eu gostava muito de ler, mas hoje eu não consigo mais me concentrar nem para fazer uma leitura de uma bula sequer. Choro por motivos indeterminados, falta de energia, cansaço, apatia, improdutividade, lentidão motora, lentidão do pensamento e falha da memória, hipocondria, expressão abatida, interesse diminuído na maioria das atividades, lentidão ou agitação na fala, irregularidade no ciclo menstrual, problemas de gastrite. Então veja que são, é claro que uma pessoa não manifesta todas essas dificuldades ao mesmo tempo, mas aqui está uma lista de situações que normalmente afetam uma pessoa. Então a pessoa vai chegar para você que está num estado depressivo e vai descrever esses sintomas, essas manifestações físicas. Outras manifestações que são próprias do coração. Então aqui a gente está falando propriamente da alma, né? Falta de esperança, amargura, culpa, sentimento de falta de valor, pensamentos pessimistas, perspectiva monocromática da vida, né? É sempre, é tudo. Nossa, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, é sempre assim, tudo dá mal comigo. Aquele sentimento monocromático, né? Só tem uma cor. É preto ou branco. É sempre contra mim, aquela pessoa, a igreja não me ama, as pessoas não me amam, no meu trabalho nada dá certo. É esse tipo de visão monocromática da vida ou reducionista. Tudo está errado, perdido, todo mundo, nunca, ninguém. Essas palavras estão o tempo todo na boca dessas pessoas nessa circunstância. Preocupação constante, angústia, medo do futuro, indecisão, confusão íntima, ideação suicida. Tudo isso, meus irmãos, são sintomas, são reações, manifestações, tanto físicas como da própria emoção, do próprio coração. Então, eu diria para vocês, e isso também é mencionado pelo Dr. Charles Hodge, que 90%, isso são pesquisas que ele menciona agora, depois eu vou colocar esse vídeo para vocês assistirem, até como uma tarefa para vocês preencher um pouco melhor as lacunas que ficar aqui na nossa aula, ele respondendo algumas perguntas com relação, por exemplo, esses sintomas, eles têm origem normalmente numa doença? Ele menciona que 90% dos casos de depressão, de manifestações de depressão, eles ocorrem numa pessoa
problema por uma razão muito específica. Ou seja, se você perguntar para a pessoa claramente, ela vai responder para você exatamente o que aconteceu para que desencadeasse um processo depressivo na vida dele. Ou seja, essas manifestações acontecem por conta de uma situação clara na vida da pessoa. Isso é 90% dos casos. A pessoa perdeu o pai, a pessoa perdeu um animal, a pessoa perdeu o emprego, ela está sofrendo muito no emprego. Já mencionei para vocês uma situação que eu mesmo passei quando trabalhei um tempo em Atibaia. E nesse trabalho lá eu tive bastante pressão no trabalho, foi um período de 6 meses, bastante intenso. Eu tive dificuldade com as questões financeiras, a obra que não acabava, a distância de todo dia ir e voltar, à noite tinha que ir para a faculdade, buscar meu filho na escola. Uma série de coisas que foi acontecendo que me trouxe dores na alma, me trouxe manifestações físicas, de modo que, por exemplo, a diminuição do sono. Eu, uma pessoa que trabalhava o dia inteiro, estudava a noite inteira, estava no oitavo semestre de engenharia, e quando eu chegava em casa, meia-noite, eu deitava e muitas vezes não conseguia dormir. Passava a noite inteira em claro, mesmo estando muito cansado. Quando era 4 horas da manhã, eu já levantava porque não aguentava mais ficar deitado. Mas se você me perguntasse o que tinha acontecido, eu ia descrever para você claramente. Era aquela situação que estava acontecendo comigo. Então, situações como essa, você pergunta para a pessoa, me conta, o que está acontecendo? Lembra que a gente falou, por exemplo, do nosso formulário, do nosso questionário, aquele inventário para que a pessoa traga algumas informações? Ela pode contar algumas situações. Olha, depois que o meu pai faleceu, eu tive muita dificuldade de lidar com isso. Desde então eu choro facilmente, eu perdi a vontade de viver, eu perdi a vontade de fazer as coisas na minha casa, eu perdi a vontade de cuidar do meu marido, eu perdi a vontade de cuidar de mim mesma, eu tenho dificuldade para dormir. Então, quando ela cita essas manifestações físicas e até mesmo do coração, estou muito angustiada, eu estou com muita falta de esperança, eu estou com um sentimento de que a minha vida perdeu todo o sentido. Então, toda essa descrição que ela faz da realidade que ela está passando, na verdade tem uma origem. É a situação que ela passou, a perda que ela passou, a falta que ela passou. E aí, normalmente, que o Dr. Roger menciona, 90% dos casos de depressão atendidos nos Estados Unidos, que é da onde ele vem, está relacionado com isso, com situações que a pessoa passa, não sabe lidar adequadamente com esse tipo de problema, e aí ela reage mal a essa situação e desencadeia essas manifestações que são reais. São manifestações físicas reais, a pessoa de fato está passando por todo esse problema. Mas a questão aqui é que não é de origem orgânica. Ela não tem uma doença que manifesta a depressão como um dos sintomas da sua doença. Ok? Então esse é um ponto. Outra questão, ele fala que 90% tem uma causa clara e 5% não dá para saber. 5% você não sabe na causa, você não tem como descrever, você não tem uma origem, você não tem um ponto onde você vai e encontra ali a causa daquela depressão. Então perceba, 95% está relacionado ou com uma causa clara ou com uma falta de causa. E aí ele coloca que 5% dessas manifestações, desse conjunto de pessoas com depressão, é de origem orgânica, ou seja, a pessoa tem uma doença, a pessoa tem Alzheimer, a pessoa tem um problema de tireoide, um problema de hormônio, ela tem uma dificuldade, um câncer, uma doença que realmente por conta daquela doença, uma manifestação depressiva acontece na sua vida. Veja, nós estamos lidando com 5% apenas que está relacionado com atividade médica. Os outros 95%
pode ser resolvido apenas com o aconselhamento bíblico, apenas, como ele mesmo diz, com uma conversa. Essas pessoas precisam mesmo ter boas conversas, um amigo, uma pessoa que ajude ela a lidar com a realidade, uma pessoa que ajude ela a trabalhar adequadamente com aquela circunstância que ela está vivendo. Você percebe, meus irmãos, que 95% dos casos de depressão não estão relacionados com problema médico. E ele como médico, ele ainda diz que não é que você vai fazer um exame médico e vai ter um diagnóstico de depressão. Não, você vai fazer um exame médico, vai constatar que aquela pessoa tem Alzheimer, por exemplo, e esse Alzheimer tem causado uma condição depressiva nela. Mas diagnosticar a depressão num exame médico, um resultado do exame da depressão, ele diz que isso não é possível também. Ok? Então veja, nós estamos lidando com 95% dos casos de depressão que estão relacionados com circunstância que precisa ter uma ação ou uma reação adequada para que aquela pessoa não entre nesse ciclo depressivo. E de fato, esses ciclos são reais, essas manifestações físicas são reais, ok? A questão que eu estou pondo aqui é que ela não tem uma origem física. Ela não pode resolver, não pode ser resolvido com um remédio, com um medicamento, para que ela possa simplesmente atuar naquele problema que ela está tendo e ele ser resolvido dessa forma. Ok? Então, esse ponto é importante a gente perceber. Por quê? Porque você pode estar aí se perguntando, quais casos de depressão eu vou ter condição de lidar com ele? A maioria deles. A maioria deles. A maioria dos casos você vai ter uma questão de origem. É por isso que é muito importante nós, conselheiros, ter a habilidade de ouvir as pessoas, ter a habilidade de conversar com as pessoas, para que elas se abram, para que elas falem. E aí, no caso da depressão, é importante você fazer menção, mas o que tem acontecido? É possível que você me conte alguma coisa que tenha desencadeado esse problema? Ok? Então, 90% segundo o Dr. Roger, dos casos você vai ter uma origem. E então você vai poder perceber que tipo de reação essa pessoa está tendo que está resultando nessa depressão. Pode ser que seja uma reação inadequada dentro desse processo do dia a dia dela. Tudo bem? Então, lembrando que à medida que eu for avançando aqui, você pode entrar aí no meu WhatsApp, manda uma pergunta, eu já vou dar uma lida aqui, vou olhar aqui no nosso intervalinho entre um papo e outro, a gente vai dar uma olhadinha no meu WhatsApp e eu vou te responder essas perguntas, tá bom? De repente eu posso até gravar um vídeo respondendo essas perguntas, porque eu não quero que vocês fiquem com dúvidas com relação a essa questão muito importante. Avançando um pouco mais, nós vamos ter três posições extremas a respeito da causa da depressão. Veja bem, dentro do aconselhamento bíblico, do aconselhamento cristão, não existe como que eu poderia dizer? Não existe uma concordância com relação à causa da depressão. E aqui a gente vai dar uma olhada rapidinho com relação a esses três modos, essas três visões extremas. Primeiro, toda depressão é física. Por muitos anos, a pressuposição básica por trás das soluções medicamentosas, largamente oferecida por muitos médicos e psiquiatras, é a de que a depressão tem raízes puramente físicas, desequilíbrios químicos no cérebro. Vamos parar um pouquinho aqui. Olhando para essa definição, para essa percepção, para essa visão, para essa pressuposição, qual? Toda depressão tem origem física. Dr. Charles Roger diz que essa percepção ela é claramente apoiada
pela indústria farmacêutica. Diga-se de passagem que é quem tem maior interesse. Por quê? Porque se é um desequilíbrio químico no cérebro, como que se resolve? Aplicando um elemento químico que seja um elemento restaurador daquela situação do indivíduo ali. Ok? Então, esta é a descrição de que toda depressão tem origem física. Logo, toda depressão precisa ser tratada de forma medicamentosa. Vamos seguindo aí. Então, a prescrição de antidepressivo, a correção química, é uma conclusão lógica. Se é um problema químico, é uma disfunção, uma deficiência química, logo o tratamento deve ser um tratamento químico. A pessoa deve ser submetida a um tratamento químico. Obviamente, o modelo de tratamento químico ou o modelo do problema físico para a depressão é apoiado por aqueles que querem negar a existência de um elemento não físico ou espiritual nos seres humanos. Aqui tem uma outra questão de pressuposição. Veja, não existe para essa pessoa que pensa a partir desse pressuposto a ideia de que a pessoa tem problemas espirituais. Nós somos seres físicos. Nós somos, não temos uma parte imaterial. Então, os desequilíbrios que acontecem na nossa vida são desequilíbrios físicos, hormonais. Portanto, nós precisamos lidar com ele de maneira física, hormonal, aplicando um medicamento. Então, essa visão, essa pressuposição, nem mesmo os americanos pensam assim hoje, né? Essa questão de que é puramente questão física, tá bom? Então, guarde isso. Por trás dessa visão está uma grande indústria farmacêutica interessada em vender remédio. E por trás dessa visão também existe uma visão de mundo que é a visão onde não se encaixa o Deus, não se encaixa a realidade espiritual. É uma visão de mundo apenas cientificista, é uma visão de mundo onde as pessoas são elementos químicos. Nós somos uma combinação de elementos químicos e quando esses elementos causam desarranjo, as pessoas têm doenças. E uma dessas doenças é a depressão. E nós precisamos aplicar um elemento químico para que essa pessoa tenha o seu equilíbrio e ela volte ao seu estado de normalidade. Ok? Então, por trás está uma indústria farmacêutica e uma visão de mundo onde não se encaixa o espiritual. Vamos seguir. Outra questão, que é toda depressão é espiritual. Há duas formas extremas nesse pensamento. Depressão é causada por possessão demoníaca. E perceba, nós do contexto pentecostal, não vocês, né? Vocês já são alunos, pessoas que se estudam, se dedicam a compreender melhor a realidade. Mas não raro no nosso meio pentecostal as pessoas entendiam depressão como possessão demoníaca. Essa ideia está associada a algumas igrejas neopentecostais, né? Algumas pentecostais também. E carismática, que colocam uma grande ênfase na batalha espiritual. Então, como que se resolve o problema de uma depressão? Uma campanha, você resolve ela com uma oração, com uma campanha de 91 sextas-feiras, com a campanha de madrugada, né? Por quê? Porque por trás dessa visão está a ideia da batalha espiritual. O movimento de batalha espiritual tem uma visão de que a depressão, tal como o alcoolismo e a imoralidade, geralmente se devem à opressão ou à possessão demoníaca. Veja, não é verdade. O tratamento, portanto, consiste em libertar o indivíduo desse demônio e expulsá-los. Devemos ressaltar a possibilidade de que enfermidades mentais possam ser, em raras ocasiões, causadas por possessão demoníaca. Veja, não é que a gente negue essa realidade, como também a gente não nega a questão da origem física. Nós não negamos a possibilidade de uma pessoa ficar depressiva por possessão demoníaca. Ok?
Há evidências científicas substanciais de que associam o sofrimento mental a causas físicas, fatos confirmados pelo sucesso de medicação no alívio de alguns sintomas. Veja, essa questão é muito importante a gente perceber que há a possibilidade, mas não é sempre. A visão extremista que eu estou colocando aqui é a visão de que sempre a possessão demoníaca está relacionada, ou a depressão está relacionada à depressão demoníaca. Depressão é sempre causada pelo pecado, por isso são necessários admoestações, arrependimento e confissão. Essa ideia está difundida na igreja evangélica, principalmente em razão dos escritos do movimento de aconselhamento noutético de Jay Adams e naqueles que o seguiram no moderno movimento de aconselhamento bíblico. Veja aqui é um outro ponto. A questão espiritual é uma outra visão de que entende que toda depressão é causada pelo pecado. Eu venho mencionando com vocês que nós tomamos bastante cuidado com essa visão. Embora nós sejamos da escola do aconselhamento bíblico, mas essa visão de que toda depressão tem origem no pecado é uma visão inadequada da realidade. Okay? Jay Adams começou com esse trabalho do aconselhamento bíblico, mas ao longo do tempo pesquisas mais recentes, pesquisas mais aprofundadas, abandonou um pouco dessa visão. Veja aí, Jay Adams afirma: afora aqueles que tiverem problemas orgânicos como dano cerebral, as pessoas que encontrei nas duas instituições em Illinois estavam ali por causa do seu próprio fracasso em encarar os problemas da vida. Para dizer de modo simples, estavam ali por causa do seu inalterado e não perdoado comportamento pecaminoso. Veja, essa é uma visão que ele está colocando dois pontos aqui. Primeiro, se uma pessoa está passando por depressão, e aí ele diz aqui, na maioria dos casos que eu vi ali, foi a experiência que ele fez em dois lugares, no seu ambiente clínico, né, do seu trabalho pastoral, ele diz que tudo que ele viu ali era fruto de mau comportamento, de inalterado comportamento pecaminoso. Essa é uma dificuldade, meus irmãos, porque muitas vezes a depressão, tudo bem, ela acontece por uma má reação da pessoa a uma situação, mas nem sempre aquela má reação é de origem pecaminosa. Vamos continuar um pouco olhando aqui a ideia do Jay Adams. Baseado nessa sua constatação da sua experiência, ele concluiu: a esperança para pessoas deprimidas ou não reside aqui. A depressão é o resultado de se seguir o conselho do pecado. Ou seja, na visão dele, toda depressão é fruto de pecado. Se esse diagnóstico está correto, então esperaríamos que a prescrição lógica fosse a demoestação e arrependimento. Ou seja, se você seguir essa linha de raciocínio, toda a depressão ela tem um tratamento, que é a demoestação e o arrependimento. Ou aconselhar visando a convicção do pecado e conversão. Isso é exatamente o que encontramos nos escritos de Jay Adams. Ele descreve seu método de aconselhamento como noutético. A palavra noutético vem do substantivo grego noutesia e do verbo noutetel, que significa admoestar, corrigir ou instruir. Percebe? Então, todo o aconselhamento gira em torno de admoestação. Todo o aconselhamento gira em torno de corrigir alguma coisa que está errado no comportamento daquela pessoa, na visão de mundo daquela pessoa, na reação do coração daquela pessoa. Irmãos, isso é muito verdade. O fato de que o comportamento, a reação, os ídolos do nosso coração nos leva a ter comportamentos pecaminosos. Mas não é verdade o fato de que sempre, eu acho que há um exagero no sentido de que toda vez que alguém chega com depressão para você lidar com ela, você está ali com um pecador inveterado, inalterado diante de você que precisa se arrepender.
né? Afora, como ele mesmo diz, os casos de físico, né? Pessoas que estão com dificuldade, com algum problema físico claramente diagnosticado. Seguindo logicamente a crença de Adams de que sentimentos maus são o resultado das ações más, o remédio noutético usual é: se você agir corretamente, você terá o sentimento correto. Se você ficar depressivo por causa do comportamento pecaminoso, então você sente-se melhor por meio do comportamento correto. Ou seja, leva a pessoa a fazer aquilo que é certo e a depressão dela vai embora. Há pontos fortes na abordagem de Adams, sobretudo de livrar as pessoas de uma exposição exacerbada a medicamentos. Ou seja, há um ponto muito importante aqui do Jay Adams, que foi o trabalho que ele fez, que eu mencionei para vocês no começo, que foi o trabalho de livrar as pessoas de toda vez que estiverem com um problema, elas serem enviadas para um médico para serem submetidas a um tratamento médico. Isso Jay Adams fez um trabalho excelente de livrar. E após esse processo, as pessoas foram dando uma corrigida nessa visão, entendendo que há casos de depressão que necessariamente não é originada numa questão de pecado. Ok? Destaco apenas o exagero de alguns de atribuir sempre ao pecado a causa da depressão. E então ter como terapêutica o ter um entendimento correto para agir corretamente. Essa abordagem pode errar em colocar toda a responsabilidade pela causa da depressão na pessoa aconselhada, ok? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Embora nós entendemos que muitas vezes o comportamento tem origem numa questão pecaminosa, sim, mas não podemos cair no exagero de toda vez que você chega para lidar com uma pessoa que ela descreve manifestações que se encaixam com uma descrição da depressão, você então partir rapidamente para confessar seu pecado, irmão. Vamos lá, conta logo o que está acontecendo com você. Olha nos meus olhos e conta. Fala para mim, onde é que você pecou? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá bom? Outra visão extremada é que toda depressão é mental, né? É tudo coisa da mente. Algumas pessoas vão dizer assim, é tudo frescura, na verdade, né? Algumas pessoas acham que depressão é apenas uma questão de frescura. Isso pode significar duas coisas muito diferentes. Algumas pessoas que usam essa expressão podem estar corretamente identificando a sede da depressão, os equilíbrios químicos no cérebro. Contudo, a maioria está incorretamente alegando que a depressão é uma ficção, é uma ilusão, é algo inventado, né? Então esse é um perigo. Aquela pessoa está inventando essa coisa, isso é coisa da cabeça dele. Veja, precisamos, gente, evitar esses extremos. A depressão não é coisa da mente, não é invenção das pessoas. Pode ser que algumas pessoas exagerem em lidar com alguns problemas, mas a gente precisa evitar esses extremos de sempre entender que a pessoa está com frescura, que a pessoa está inventando, que a pessoa está chamando a atenção para si, que ela está fazendo isso apenas para chamar a atenção do marido, do filho, do pastor, que ela está querendo, é mole demais. Nós não podemos cair nessa também, ok? Então, para a gente não se delongar muito aqui, eu quero que vocês guardem o seguinte: existem extremos nessa percepção. Qual é o primeiro extremo? Depressão é sempre causada por questões físicas, né? Então, logo, se é uma questão física, ela precisa ser tratada por medicamento. Gente, eu já tenho mencionado para vocês aqui que o medicamento é um problema sério. Uma coisa, você nunca deve chegar para uma pessoa, questionar o medicamento que ela toma, você como conselheiro, não faça isso.
a pessoa não deve abandonar o remédio dela porque você falou, você não é médico, você não tem autoridade para dizer para essa pessoa. Mas é importante você dizer para essa pessoa, para que ela tenha uma conversa com o seu médico para verificar se realmente ela precisa viver dependente daqueles remédios. Por quê? Porque uma pessoa que tem essa visão do ser humano, um médico que tem essa visão do ser humano, ele vai simplesmente atribuir ou é, passar um remédio para aquela pessoa e ela pode ter a sua vida completamente dependente daquele tipo de tratamento. Ok? Então, se você quiser dar um conselho no sentido de que a pessoa precisa verificar como é que ela está lidando com esses medicamentos, peça para ela conversar com o médico. E se o médico achar por bem, ele pode iniciar um processo de desmame, um processo de diminuição, para que aquela pessoa passe a ficar menos dependente do remédio. Mas o fato é que se o médico ou a pessoa que estiver lidando com essa pessoa tiver essa visão que depressão tem sempre uma causa física e, portanto, deve ser trabalhado de uma forma química, então o remédio vai ser a melhor solução. Agora pare para pensar, gente. 95% das questões de depressão, como eu acabei de mencionar o estudo que o Dr. Roger menciona, têm origem em causas claras, comportamentais, situações da vida da pessoa. Então, se essa pessoa passou por esse problema, ela precisa ser reorientada. É por isso que até mesmo nos Estados Unidos hoje, muitas pessoas estão sendo enviadas para ter uma boa conversa com um psicólogo, com alguém que ajude aquela pessoa a se reorientar, a reorientar a sua vida, a tomar boas decisões. Por quê? É um número muito grande. Agora pense bem, uma pessoa que perdeu um animal, uma pessoa que teve uma situação de dor na sua vida, a perda de um filho ou a falta de um filho, né? Como a gente vê nas escrituras, Ana chorando por causa da questão de não ter um filho. Essas coisas que causam dor mesmo na vida das pessoas, elas precisam, na verdade, ser reorientadas na vida. Agora você pega 95% das pessoas que têm problemas por causa de uma situação clara que aconteceu na sua vida e você aplica um medicamento na vida dela. Ok? Então, se um remédio, algo químico, é para trabalhar em área química, se é comportamental ou questão da própria vida, é claro que dependendo do comportamento que você tem, ele pode desembocar, né, cair em algum problema químico, isso pode acontecer. Mas perceba, uma pessoa que não está sabendo lidar com as questões da vida de maneira adequada, você manda ela para o médico, ela toma remédio, e aí o remédio não casa, não casa. Por quê? Porque você tomou um analgésico, é para ele agir na dor, ok? Você toma um anti-inflamatório para ele reagir na inflamação. Você toma um medicamento para que ele faça efeito naquilo que ele foi desenvolvido para reagir. Agora, uma pessoa que está lidando inadequadamente com uma situação, ela não tem um problema físico, ela não tem uma inflamação, ela não tem uma dor, ela não tem uma disfunção hormonal, e você aplica um medicamento para aquela pessoa, na verdade, ela vai começar a sofrer agora com os sintomas que aquele medicamento vai causar na vida dela, os efeitos colaterais, né? Aquilo que o remédio vai trazer para a vida dela. É claro, às vezes ela vai ficar mais calma, ela era muito agitada, fica um pouco mais calma, mas não é necessariamente porque o remédio está resolvendo o problema da depressão. São efeitos colaterais do remédio na vida daquela pessoa. Veja, você está lidando com 95% dos casos. Ok? Então, na maioria das vezes, essa visão de que tudo se resolve com remédio é uma visão muito inadequada. Ok? Outro ponto, tudo é pecado. Não podemos reagir assim também. Diante no corredor da igreja, diante do seu gabinete, onde quer que você lide com a depressão, você não pode partir do pressuposto que ali diante de você está uma pessoa miserável, pecadora, que precisa do perdão. É claro que isso pode ter, né? A gente vai ver isso mais adiante, mas eu estou querendo inicialmente nessa nossa conversa de hoje corrigir um pouco dessa visão, ok? Você vai ter depressão que é causada por uma questão
física, ou seja, a pessoa tem uma doença claramente diagnosticada, um Alzheimer, uma doença de tireoide, uma doença de disfunção hormonal, seja lá qual for a doença que resulta num comportamento depressivo, é claro, né, esse tipo de doença vai ser tratada com medicamento e só o médico tem competência para lidar com isso. Ok? Você vai ter doenças, depressão, que vai ser uma reação inadequada a uma circunstância da vida, que é, segundo as palavras do Dr. Roger, 95% está dentro dessa categoria, ok? De questões relacionadas a um ponto da vida da pessoa em que ela não está sabendo lidar com aquilo, e aí ela precisa do aconselhamento bíblico para reorientar a sua vida, reorientar a sua visão de mundo, reorientar o seu coração, a sua alma, a sua esperança, o seu amor, os seus amores do seu coração. E essa pessoa precisa de um conselho, de um conselheiro. Perceba que o seu trabalho como conselheiro, ele tem uma amplitude muito grande. 95% dos casos podem ser tratados com o seu trabalho como conselheiro. Ok? E por fim, que é a questão da mente, né? Não tem essa visão. A depressão também pode ser por conta de um pensamento, de um processo mental inadequado, de uma forma de ver a vida de maneira inadequada. Isso pode ser, mas como diz o Charles Spurgeon, não é porque é da mente que é fantasia. Não pense que um problema que é de origem mental é de origem irreal. Ele é real, é um problema real. Ok? Assim, nós precisamos desenvolver uma visão adequada da depressão. Não visão extremista. Não visão que vai ter apenas um único tratamento, só remédio, só pecado, só coisas da mente, só frescura. Quantas vezes que eu já vi pastores de púlpito dizendo: "Ah, isso aí é depressão, é frescura, isso aí passa. Essa pessoa precisa mesmo é de Jesus, isso aí passa." Ok? Meus irmãos, por hoje nós vamos dar uma paradinha aqui nessa nossa primeira aula, tá bom? Eu quero agradecer você, quero lembrá-los, faça sua pergunta, mande sua pergunta pelo chat, pelo WhatsApp, tá bom? Comente aí no comentário do vídeo. É que no chat você vai mandar direto para mim, eu sou seu professor, a gente tá junto, tá bom? Você pode me mandar no WhatsApp diretamente para mim, que eu respondo, posso gravar um vídeo respondendo essa sua pergunta, tá? Foi uma alegria ter você aqui com a gente, comigo, né? Você está aqui no quarto do meu filho comigo, né? É uma alegria poder lecionar a vocês, um pouco distante aqui, mas eu quero agradecer a Deus por você. Vamos orar? Que Deus abençoe você, que você possa voltar o vídeo, assistir de novo, fazer anotações, anotar na sua apostila, tá bom? Para que você possa entender esse problema, para que, ainda mais numa circunstância como hoje, nós teremos muito trabalho na área do aconselhamento, sobretudo na área da depressão, da crise de ansiedade. O mundo está ficando cada vez mais bagunçado, a economia está ficando cada vez mais bagunçada. As pessoas, por perderem seu chão de segurança, as pessoas que vão perder seus empregos, vão perder parentes, familiares, vão perder o sustento da sua casa. Muitos já estão tendo dificuldade de lidar com a realidade. Esse é o momento onde pessoas mergulharão numa situação depressiva por conta da circunstância. E Deus tem dado a você ferramenta, condição para que você seja um instrumento nas suas mãos, ajudando pessoas que precisam de pessoas como você. Eu tenho sempre dito: ore a Deus, peça a Ele que Ele lhe dê a oportunidade de servir como um conselheiro. Ore a Deus, peça a Ele que Ele lhe ajude. Faça isso, inclusive, agora comigo. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, eu te agradeço porque nessa oportunidade que o Senhor me dá, eu estou aqui com os meus irmãos e irmãs que estão em suas casas agora assistindo esse vídeo, orando comigo. Eu peço que o Senhor nos abençoe, nos dando a tua graça, nos dando a tua sabedoria, para que a gente possa compreender os problemas, Senhor, da vida atual e que a gente possa ajudar
as pessoas que estão passando por dificuldade, que a gente possa servir ao Senhor, ajudando os nossos irmãos. Meu Pai, eu oro pelos meus irmãos aqui, para que o Senhor dê a eles, dê a mim, a oportunidade de servir ao Senhor com esse instrumento tão importante que o Senhor tem nos dado. Que essa confiança na Tua palavra, essa visão, Senhor, importante de que nós podemos ser usados como instrumento nas Tuas mãos para aconselhar pessoas, para ajudar pessoas, para esclarecer pessoas, para reorientar o mundo de muita gente. Senhor, abençoa, Senhor. Abençoa também, eu aproveito e oro pela Tua igreja, Pai, para que o Senhor abençoe e proteja os nossos irmãos do inimigo, dessa circunstância que vai afetar muita gente, que muita gente passará por dificuldade. Eu peço que o Senhor ajude e proteja o Teu povo, Pai. E aqueles que irão passar por dificuldade, que o Senhor coloque no nosso caminho, para que a gente sirva como um instrumento nas Tuas mãos, para curar a dor da alma, para aconselhar, para ajudar a ele a reconhecer os seus pecados e pedirem perdão, para que eles possam deixar os maus hábitos, para que eles possam se reorientar a partir da Tua palavra, Pai. Nós cremos que o poder do Teu Espírito, por meio do sangue de Jesus Cristo aplicado na nossa vida, nós temos condição, Pai, de viver uma vida santa, uma vida rumo àquele projeto que o Senhor tem para cada um de nós, que é nos conformarmos à imagem do Teu Filho. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula. Não esqueça aí, aproveitando, se inscreva no canal do STG. É um canal novo, mas já tem muita gente se inscrevendo lá. Eu pretendo gravar, colocar outros materiais lá gratuito para você se inscrever, tá bom? Se inscreve aí, dá um joinha, compartilhe alguns vídeos que a gente vai colocar lá com seus amigos, tá bom? Deus abençoe. Um grande abraço a vocês.